Olá, amigos! É com alegria que a gente vem para mais uma reflexão neste vídeo. Nós vamos falar entre o joio e o trigo. Mas antes eu quero te pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar e dar um positivo para nós. Muito se fala sobre o joio e o trigo. Então vamos analisar e aprender sobre tal parábola de Jesus, que está descrita lá em Mateus 13, nos versos 24 a 30. Mas o que vamos aprender sobre esta passagem? A parábola ensina sobre a paciência e a justiça divina. Jesus explica que no mundo atual, o bem e o mal convivem juntos, paralelos, e não há como negar. Em vez de tentar arrancar o mal precipitadamente, o que poderia prejudicar os justos, a separação final ocorrerá nos fins dos tempos, não é agora. No juízo final, os anjos recolherão os que praticam a iniquidade para serem julgados, enquanto os justos resplandecerão no reino de Deus. Tem essa diferença também. Mas vamos ao tópico por tópico, explicar cada significado desta passagem. Começando então pelo semeador, ou seja, o Filho do Homem que representa o próprio Deus, o próprio Jesus. Vamos ver o significado na parábola a qual eu estou me referindo. Começamos pelo significado ao longo da palavra. Vamos analisar. Por exemplo, o que significa campo? No caso, é o mundo. E o que significa a boa semente? São os filhos do reino, ou seja, pessoas que seguem os ensinamentos de Deus. Mas o inimigo neste caso é o diabo, o maligno, que age em oposição a Deus. Simples, não? Mas no entendimento da verdade, o joio representa os filhos do maligno, as pessoas que praticam o mal. Mas a colheita, ou seja, a ceifa, simboliza o fim dos tempos. Vamos então ter conhecimento real neste vídeo. A parábola do joio e do trigo, descrita em Mateus 13, 24 até o verso 30, como disse, ensina que o bem e o mal têm que conviver até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Tem que estar juntos. Você está pisando sobre a terra. Cristo instrui seus seguidores a não julgarem ou tentarem erradicar os maus precipitadamente, pois cabe a Deus fazer a separação e no juízo final, e também tem o seu tempo certo. Repito que os ceifeiros serão os anjos. O significado da parábola é dividido nos seguintes ensinamentos principais. Então vamos ver quais são. Os princípios começam pela coexistência, em você viver junto. Tem horas que devemos aceitar a solidão e fazer algumas reflexões. As pessoas boas, no caso, o trigo, e as más, o joio, viverão misturadas na sociedade e até mesmo dentro das igrejas. Não adianta você querer fugir disso. Não pensa e nem imagina que todos que estão dentro da sua igreja estão salvos. Não é verdade. Muitos não se converteram, apenas se autoconvenceram superficialmente. O joio, ele representa os filhos do maligno, como eu disse, e o trigo, os filhos do reino de Deus. É diferente, mas estão juntos. Mas qual a origem do mal?
O mal não tem origem divina, mas é a obra do inimigo, do próprio diabo, que age de forma astuta quando as pessoas dormem espiritualmente. Bem claro, tem essa diferença. Duas coisas nós precisamos ter. Duas: a paciência e misericórdia. Porque se você arrancar o joio antes da hora, poderia destruir o trigo junto, já que as raízes das duas plantas se entrelaçam entre si. Isso ensina que Deus, ele é paciente e dá tempo para que as pessoas se arrependam do que fez, dos seus pecados. Você sabia que as raízes do trigo e do joio, elas se entrelaçam? Como Jesus sabia disso? Claro, ele sabia, e não me pergunte por quê ou como ele sabia disso. Ele sabe tudo. Partindo e vendo o prejuízo final de tal separação definitiva, não é uma tarefa humana, não é você, mas acontecerá no fim dos tempos, executada pelos anjos. O joio será destruído e os justos herdarão o reino. Eu insisto em repetir e aconselho que você, para ter um estudo mais detalhado e uma explicação mais completa feita pelo próprio Jesus, você pode também ler o texto diretamente lá em Mateus 13. Lá também fala sobre isso. Mas presta atenção quando digo que a colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros, eu já disse, são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e também os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Não é eu que estou falando, criando isso. Mas o que é joio na botânica? O que é o joio na botânica? É uma planta daninha, tecnicamente chamada de Lolium temulentum, que cresce nas plantações de trigo. Elas dão juntas ali. Ela não tem utilidade prática nem para a alimentação humana. Pelo contrário, costuma ser parasitado por um fungo tóxico e compete sim pelos nutrientes, complica os nutrientes do solo, prejudicando a colheita. É nocivo, é tóxico. Na agricultura, ela não serve para nada além de ser uma praga a ser evitada e a ser combatida. Ela tem aparência enganosa. É conhecido como o falso trigo, porque na fase de crescimento é visualmente idêntico ao trigo, é igualzinho. Isso deu origem à famosa expressão popular: separar o joio do trigo. Possui efeito tóxico quando seus grãos são moídos junto com o trigo. A farinha resultante pode causar tonturas e intoxicações humanas e principalmente junto aos animais. Mas para terminar, eu digo que só o Senhor pode transformar o joio em trigo. Jesus falou de boa semente e nos falou também do joio. Ele disse que o reino de Deus é como um terreno na qual foi plantada a semente de trigo, mas também a do joio, porque cresceu junto, nasceram juntos. Portanto, a famosa palavra separar o joio do trigo está escrito nesta parábola de Jesus, para que você possa analisar e ver. Nós convivemos o dia inteiro nessa face da terra com as coisas boas e com as coisas ruins. Porém, os anjos lá no futuro, eles ceifarão aqueles que merecem estar com Cristo Jesus. O meu muito obrigado, e que essa interpretação você possa assimilar para o seu próprio bem e para o conhecimento.
Obrigado, canal @Varal agradece. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.